Fala pessoal, aqui é o Fagundes com mais um vídeo para vocês, vídeo de pós-jogo, Barça 3, Mallorca 0, Barcelona conquista os 3 pontos na primeira rodada da Liga fora de casa, vitória muito confortável, uma vitória, um jogo basicamente decidido no primeiro tempo com as expulsões que aconteceu com os jogadores do Mallorca, polêmica no jogo, o pessoal vai arrumar a polêmica, eu vou dar minha opinião aqui, tá? E o zum dessa partida me lembrou muito José Mourinho, quando era treinador do Real Madrid em 2011, e já já eu falo mais sobre isso, tá? Antes de começar o pós-jogo, falar mais sobre a partida, eu quero ler a interação do Pedro Martins, que mandou R$ 10.900 aqui pro Blaugranas BR, sempre fortalecendo. Pedro Martins, o brabo do game, ele falou bem assim, ó: como o Igor, nossa liderança, disse, sensações é muito pessoal, e eu concordo e tenho uma sensação muito particular a respeito do Christensen. A saída do Iñigo deixou todos tristes, pois ele é mais que um jogador, era um líder dentro e fora de campo, mas a sua saída pode beneficiar o nosso dinamarquês. Por não ter jogado a temporada passada devido às lesões, a torcida esqueceu o quão habilidoso técnico profissional Christensen é. Acho que ele vai formar dupla com o Cubarsí nessa temporada. E se compararmos ele com o Iñigo, o aspecto físico, no caso de Christensen, são melhores do que o de Iñigo, concordo 100%. Na seleção dinamarquesa, joga muitas vezes de primeiro volante devido à sua qualidade na saída de bola, lançamento e visão de jogo. Arrisco a dizer que Christensen será uma das melhores contratações que realizaremos nessa temporada, já que não o perdemos, pelo menos até agora. Christensen permanece aí. Com relação a Dani Olmo, se ele puder realizar o mesmo protocolo que foi feito com Pedri, Gavi, De Jong, ele vai subir demais o patamar individual e coletivo. Concordo demais, tomara que o Christensen da massa permaneça aí, né? A gente não perder mais nenhum jogador, e ter ele é uma segurança, Araújo fez um jogo sólido hoje, o Cubarsí um jogo sólido, e ter um jogador como o Christensen é uma grande segurança. Eric foi para a zaga, e Dani Olmo entrou hoje, deu boas sensações, mas a gente precisa ver ele em sequência, pra gente ver como é que tá o físico dele. Concordo demais com o Pedrão sobre isso daí, tá? Antes de começar o vídeo, agradecer aos membros, agradecer a todo mundo que está aqui, o pessoal que dá seu suporte, o pessoal que se identifica com a mensagem do Blaugranas BR. Se você quiser ajudar a manter o canal e somar, botãozinho seja membro, você será muito bem-vindo. No mais, roda a vinheta para a gente falar dessa vitória confortável do Barcelona, onde vão encontrar polêmica onde não existe, né? Esse é o problema do Campeonato Espanhol. Roda a vinheta. Pessoal, antes de mostrar imagens do jogo, números, essas coisas, falar rapidamente do que eu estava falando para vocês na intro, que me fez lembrar José Mourinho, treinador do Real Madrid. Eu lembro da final da Copa do Rei de 2011, quem lembra desse jogo? Nós perdemos aquela final da Copa do Rei, 1-0, gol de cabeça de Cristiano Ronaldo na prorrogação, um jogo onde o Real Madrid bateu na gente o jogo inteiro, era para ter sido jogador expulso, mas não foi disso que Guardiola estava reclamando da arbitragem. Teve um gol da gente que foi anulado por impedimento, e Guardiola, na coletiva pós-jogo, reclamou que foi tão pequeno o impedimento que, assim, e anulou um gol da gente por impedimento minúsculo. Deu um pouco a entender que, assim, muita força de vontade do Bandeirinha em levantar um lance tão duvidoso. A gente, torcedor, naquela época, eufórico, falou, é mesmo, tal, tão justo, o Bandeirinha levantou aí só para atrapalhar. E aí José Mourinho chegou na coletiva e falou bem assim: nós tínhamos dois grupos de treinadores. Os treinadores que não reclamavam da arbitragem, não reclamava do acerto ou erro da arbitragem, ou que reclamava da arbitragem quando a arbitragem errava, e agora temos um terceiro grupo de treinador. O treinador que reclama do acerto do árbitro, porque estava impedido. Pedro estava impedido no passe de Messi. E Guardiola reclamou que o acerto do árbitro foi por ser muito pouquinho. E aí a gente teve que colocar o rabinho entre as pernas e ficar quieto, dando razão para Mourinho, que Guardiola estava reclamando do acerto do árbitro. Foi isso que aconteceu hoje. É isso que a gente está vendo nas redes sociais. A torcida rival, o torcedor do Mallorca, ou rivais do Barcelona aí, reclamando do acerto do árbitro. Reclamando de um pé de muriqui na cara de João Garcia. Reclamando de um jogador que chuta o joelho de Yamal e leva o segundo amarelo sabendo que ele já tinha um amarelo por reclamação. E reclamando porque o árbitro, simplesmente, o jogador do Barcelona seguiu uma jogada que o árbitro não tinha apitado ainda. Colocou o apito na boca, Ferran finalizou, agora Ferran é mau caráter. Então, tem esse grupo aí. Agora, Guardiola não tá sozinho mais nesse grupo.
Tem torcedores rivais nesse grupo também. Os torcedores rivais que reclamam dos acertos do árbitro. Se ele apita antes, se ele toma a decisão antes, a jogada para, tudo bem. Mas agora estão reclamando do acerto do árbitro. E aí, meu amigo, aí vira um caos. Aí vira um pandemônio, né? E é isso a gente vê. La Liga voltou. Quando a La Liga é reclamação de arbitragem, ninguém fala de tática, ninguém fala do jogo, ninguém fala de posicionamento, a gente tem certeza que é o futebol espanhol que está acontecendo, que é a La Liga que está acontecendo, tá? Mas vamos seguir em frente, que coisa absurda vai acontecer várias vezes nesse campeonato aí, e hoje não aconteceu nada de absurdo, tá? Só o Munueira, talvez, se ele tivesse apitado antes, né? Calçade sugeriu até o Barcelona fazer um gol contra. Né? Enfim, vamos seguir na nossa linha aqui, tá? Escalação do Barcelona hoje, né? Eu falei ontem pra vocês aqui minha escalação e cravei a escalação. Dificilmente eu cravo aqui, mas eu cravei a escalação. O João Garcia, Eric, Araújo, Cubarsí, Baldé. Segundo ano que o software da La Liga buga, os caras não conseguem enquadrar, depender do ângulo da câmera do estádio. Sensacional. Pedro, De Jong, Yamal, Fermin, Rafinha e RN, que é Ferran Torres ali, que eu printei na hora errada, tá? Duas pessoas cravaram a escalação junto comigo, o nosso glorioso Ramon Costa, membro do canal, tá sempre falando comigo aí, e o Sebastião Sinônimos, que tá sempre aqui também. Eu acho que é top com 11 inicial, eu acho que foi o 11 que eu coloquei, tá? Então eu acredito que ele falou disso aí da escalação. Ramon me perguntou ontem o jogo, velho. Eu falei, olha, velho, sem show, tá ligado? Partida de 2-0, 3-0, sem sustos, tomara que seja um jogo assim. E hoje foi um jogo assim. Mas uma coisa que eu esqueci de falar pra ele ontem, né? Que quando se tem Yamal em campo, tem sempre show. Tem sempre uma jogada, uma invenção, uma coisa diferente, uma tentativa de fazer alguma coisa. Então, assim, Yamal dá o seu show particular. Mesmo o Barcelona fazendo um jogo bem burocrático, começo de temporada, jogando no ritmo mais lento e tal, mas Yamal sempre dá o seu show, tá? Algumas imagens para mostrar para vocês aqui. Primeiro, eu ia falar das polêmicas de que não tem polêmica, né? Aqui o gol de Ferran, aqui, já o 2-0, o árbitro tá ali ameaçando colocar um apito na boca, Ferran finaliza, não comemora, olha pro árbitro, o árbitro fala bem assim, como é que eu vou anular um lance que a jogada não tava parada? Eu pensei em parar, mas não parei. Aí é problema do Munueira Martins. É Munueira, quando vê assim, não é nem Munueira, eu tô chamando ele aqui, tá? Tô chamando ele do Munueira Martins, posso ter confundido. Aqui o cara chutou a perna de Yamal, já tinha amarelo, vai fazer o quê? E aqui... uma bola ali que o Muriqui, tadinho do Muriqui, o Juan Garcia deu, igual aquela conversa de Chaves, né? Deu orelhadas na sola da chuteira do Muriqui aqui, né? Não pegou não, gente, não foi nada, na arbitragem, a arbitragem errou, a arbitragem é polêmica, né? É o que eu tava falando, a conversa de Mourinho, né? Apareceu agora dos torcedores que tá no mesmo grupo daquela época de Guardiola, que reclamou do acerto do árbitro. Aí, meu amigo, aí eu não posso fazer nada, tá? Aí eu não posso fazer nada. Aqui o 1-0 da gente, cruzamento de Yamal, aquela jogadinha que parecia que a gente ainda tava na temporada passada, né? E essa é a melhor notícia, né? Que fique bem claro. O time continua com seus encaixes, continua dando sequência a um trabalho, mesmo primeira rodada, jogando numa marchinha um pouco mais lenta, né? Mas é normal. Cruzamento, Rafinha aparece no segundo pau para fazer o gol de cabeça aí, tá? Depois tivemos um caminhão de chances de gol perdida. Um caminhão no segundo tempo, ó, Ferran, e a bola de cabeça Dani Olmo, o goleiro tira de dentro do gol, chute de Rafinha que a bola pega no pé da trave, chute de Dani Olmo que a bola pega no pé da trave, chute de quem é esse daqui? Cabeçada do Eric Garcia que o goleiro defende, chute do Rafinha que a bola passa ao lado, quase o outro gol do Barcelona, e no finalzinho, nosso glorioso Yamal tirou o coelho da cartola, só tava faltando isso, ou o golzinho do Yamal, ou o golzinho do Rashford. Jogou hoje e, claro, tem muito que se adaptar ainda, errou alguns gestos técnicos, mas tem muito que se adaptar ainda sobre a cabeça da Premier League, né? De sempre querer a bola ali no espaço, sempre tá correndo, às vezes não. O adversário tá em bloco baixo, tem que aprender a se posicionar, sair, se movimentar. Sempre fica pedindo aquele passe vertical e fica frustrado que não recebe a bola. Pedindo aquele passe vertical, o Barcelona elabora mais as jogadas, nem sempre é assim. Claro que tem o passe vertical nesse time de Flick, mas assim, mais claro do que em outros times do Barcelona. Mas calma, o jogo associativo do Barcelona tem que entrar na sua cabeça. Não precisa ter toda hora essa bola na profundidade, não é assim que o Barcelona trabalha. O Barcelona elabora mais jogada e aí dá tempo ao tempo, né? Golaço do Yamal aí, no meio de falando de Yamal, eu falei de Rashford e afim, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, tá? Números da partida, partida super controlada do Barça, 71% de posse de bola pra gente, 29 pros caras, 24 finalizações da gente,
4 pros caras. Eu não tô lembrado nem dessa grande chance dos caras. Ah, foi aquela bola que o cara tocou pro lado e o Muriqui, acho que finalizou, Muriqui finalizou no meio do gol, o Juan Garcia bem posicionado. Boa partida do Juan Garcia, apesar de não ser muito acionado, tá? É um goleiro realmente que parece ter sido um grande acerto, porque tem uma personalidade boa, tá no prime, assim, de vontade de querer estar ali, de mostrar serviço, ágil, forte, tá sempre no lugar certo, reflexo apurado. Vida longa ao Juan Garcia aí, tá? 24 finalizações da gente, jogo super controlado. Quando a gente vê o time espalhado dentro de campo, a gente vê o domínio completo. E Yamal aprontando das suas, Rafinha voltando à sua melhor versão, Pedri controlando tudo ali com o De Jong, Araújo fez um jogo seguro. E eu quero falar uma coisinha sobre Araújo aqui, tá? Porque Araújo a gente sabe que é um jogador que a gente torce, um torcedor fiel ali e tal, torce pela recuperação dele, torce para ele dar aquela virada na carreira, torce para ele ser aquele zagueiro que já foi em outros momentos no Barcelona. E eu tô lembrado de uma frase aqui que eu falei lá de Araújo na eliminação da gente contra o Inter de Milão. Eu não sei se eu falei no começo, no meio do vídeo ou no final do vídeo. Eu tava triste naquele vídeo, tá? Acho que é um dos poucos vídeos do canal que eu não assisti novamente. Tava triste pra caramba. Eu falei bem assim, naquela bola que Araújo perdeu pra Cherby e o Inter de Milão empatou e levou o jogo pra prorrogação. Eu falei bem assim, Araújo é o nosso zagueiro da força. Se ele não ganha o duelo de força, ele está aí para quê? Eu falei isso em algum momento naquele vídeo, tá? E hoje Araújo não perdeu o duelo de força para ninguém. Não perdeu o duelo de força para ninguém. É isso. Ele é isso, gente. Ele é esse tanque de guerra. Ele é esse cara que vai colocar o corpo na frente. Ele é esse cara que não vai deixar o adversário virar. Esse cara de chegar e jogar no ombro e o jogador adversário... Ombrada é ombro, ombro é ombro. Pô, ombro vai ter que fazer o quê? Segurar o cara para o cara não bater lá fora? Contanto que esteja dentro da regra do jogo, é isso. Ele não é maldoso em nenhum momento, mas é o jogador da força. É um jogador para ganhar o duelo de força. É isso. Ele não coloca o pé lá na jogada e tira igual o Piquet, levanta a cabeça e sai jogando. Ele chega trombando, colocando o corpo na frente e virando e faz o lançamento. Lançamento esse que já foi falado aqui por várias pessoas no comentário, eu concordo, ele precisa melhorar muito ou parar de fazer. Tem hora que não tem talento. Não adianta. Não adianta. Eu não tenho talento para jogar basquete. Então, não dá. Eu posso até jogar basquete, mas não sou especialista em cesta de 3. Então, eu tenho que jogar em outra posição. Eu aqui com meu 1,74 aqui jogando basquete. Então, você está entendendo o que eu estou querendo fazer. Se você não tem muita capacidade de fazer certa coisa, tenta fazer de uma forma mais simples. Toca para o lado, toca para o colega que tem mais capacidade. Faça o seu. Seja jogador da força, da velocidade, da explosão, da impulsão. Conquiste e passe a bola de forma simples para o seu colega mais técnico, que você terá vida longa no Barcelona, tá? Pessoal, um vídeo mais curto. Eu tenho quase certeza que eu cobri tudo aqui. Segundo tempo entrou o Joffrey ali, o Dani Olmo entrou no intervalo, o Rashford entrou, já falei também. Outras substituições, Rafinha levou um amarelo, saiu também, não foi? Rafinha saiu. Deixa eu lembrar que horas Rafinha saiu. Gavi deu assistência ainda pro gol de Yamal, né? Se eu não estou enganado. Então, assim, Koundé entrou ali, Eric foi para a defesa. O espaço está aberto para vocês aqui. Comentem o que vocês quiserem comentar. Faça alguma correção, alguma coisa que eu falei aqui. Adicione alguma informação, alguma coisa que eu falei aqui. E a gente se vê nos próximos dias, tá? Muito feliz com a vitória do Barcelona na primeira rodada. Um campo chato, uma vitória tranquila, uma vitória onde o Barcelona controlou todas as ações. Uma vitória no primeiro tempo, a gente já viu que não tinha mais jogo, a partida 2-0, os caras com 2 a menos, não tinha muito mais que o Mallorca fazer. Barcelona não ficou defendendo com linha de impedimento, também não tinha nem como o Mallorca contra-atacar também assim para ficar expondo o Barcelona nessa linha. Vitória tranquila, vitória sem susto, nenhum jogador machucado, e isso é a melhor notícia, tá? Espaço está aberto para vocês aqui, deixem nos comentários, a gente se vê no próximo dia. A gente se vê nos próximos dias, eu falei, deixem nos comentários a opinião de vocês, a gente se vê nos próximos dias, tá? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.